muito bem-vindos e bem-vindas ao Teatro Sem Cortinas. Eu sou o Faninho Ebenezer e hoje nós iremos acompanhar o espetáculo Pátrio Poder, uma cocriação de Narciso Teles e André Carreira, baseado nas obras de Eduardo Pavlovsky. E aqui ao meu lado está Narciso Teles, ele que é co-escritor dessa dramaturgia, e ele vai falar um pouquinho pra gente. Narciso, muito obrigado por nos receber. Nada, eu que agradeço. Pátrio Poder, essa obra que a gente está apresentando aqui, ela na verdade é o que a gente tem chamado de dramaturgia sampler. Então eu e o André Carreira, estudando várias obras de um dramaturgo argentino chamado Eduardo Pavlovsky, a partir das obras do Pavlovsky criamos, juntando materiais e também histórias brasileiras, essa obra chamada Pátrio Poder. Então essa é uma dramaturgia meio a seis mãos, que a gente foi juntando os materiais e compondo essa obra, que tem como tema central a questão do roubo de crianças nas ditaduras brasileiras e argentinas e a atuação dos médicos legistas nesses casos. Na época da ditadura, pegava os filhos dos chamados terroristas, guerrilheiros, para que eles não se tornassem guerrilheiros. E depois, obviamente, os esquadrões da morte, as atuais milícias, enfim, tem outras práticas que se assemelham a isso. O Pátrio Poder parte da ficção. Nós já pegamos a obra ficcionalizada pelo Pavlovsky e recompomos. Mas provavelmente ele, que viveu a ditadura argentina, provavelmente fez leituras, e ele, como psicanalista, isso é uma coisa interessante, ele constrói a dualidade do personagem e não o bem e o mal. Não é uma coisa dicotômica. Quem vier ver a obra vai entender o que eu estou falando, porque nós temos as duas personalidades, Então ele pega esse viés. E dentro dessa construção que foi realizada por você enquanto ator, você é dramaturgo e também está na cena, como que foi a criação desse personagem? Na verdade, toda essa obra, a gente fala que é uma cocriação minha com o André Carreira, que fez a direção. Por quê? Porque é um tipo de espetáculo que é uma grande narrativa da história de um personagem, E que a gente foi compondo a partir de uma ideia técnica chamada teatro de intensidades, ou alguns chamam de atuação por estados. Então, a partir de um desenho de estados emocionais é que nós fomos construindo a relação com a dramaturgia. E não estudar a dramaturgia, compreender as ações do personagem, não. O caminho é diferente, que também vem de uma linhagem argentina. Então o André já desenvolvia esse trabalho técnico e me convidou para fazer esse personagem. Aí eu entrei também levando também um ponto de vista pessoal, a partir do trabalho com os viewpoints, enfim. Então a gente fez essa conexão. E para quem está em casa e para quem está na plateia, o que eles podem esperar? Eu acho que pode esperar um teatro, digamos assim, um teatro no seu estado puro, sem a espetacularidade de um trabalho, de uma obra teatral. Por isso que eu escolhi fazer no teatro de bolso, porque esse trabalho eu faço em salas comuns, não necessito de luz cênica, não necessito de nenhum artifício a não ser um encontro com o espectador. Então é isso que eles podem esperar, uma boa história contada. Vamos falar agora com a Karina, ela que é produtora desse espetáculo. E Karina, a gente tem acompanhado também esse processo todo de vendas de ingresso, e hoje, numa terça-feira, a gente tem um público muito importante e relevante para acompanhar esse trabalho. Como que é para você, numa terça-feira, fora dos dias comuns de espetáculos, que normalmente são de sexta em diante, poder ter casa cheia? Quando a gente decidiu as datas, eu fiquei bem preocupada, porque é um dia de semana, terça-feira, começo de mês, então a gente está indo numa data difícil, e aí eu fiquei bem preocupada, mas deu tudo certo. A gente tá vendendo bastante ingresso, eu tô feliz. Acho que isso é uma demanda e um sinal pra gente também, das artes, Pra gente entender que também tem gente querendo assistir teatro em outros dias, não só em sábado e domingo. Então acho que existe uma demanda aí que a gente tem que começar a produzir mais e fazer mais. Você produz, mas ao mesmo tempo ali, você tá na cena, você tá na produção,
você tá no público, como é que é esse lugar amplo e múltiplo que você tem ocupado nesse trabalho? O Narciso foge do óbvio, né? Então ele gosta de pôr pra gente desafios. Então ele nunca me deixa confortável, ele já me bota na técnica dentro da cena. E aí eu entendo que nesse espetáculo a gente constrói um lugar muito bacana, onde eu, como técnica, operando o áudio e o som de dentro da cena, também faço parte do espetáculo. Ele dialoga comigo, mas eu não respondo. Então é quase como uma espectadora público, personagem, técnica, produtora, tô ali meio que tudo junto. E é uma experiência muito bacana, assim, é muito diferente do que a gente costuma fazer, né, nos outros trabalhos do núcleo, mas é muito interessante pra mim como experiência, porque mais ainda tenho que estar o tempo todo viva em cena, né, porque eu não tô no palco, mas eu tô em cena junto com ele. E a escolha do local, do espaço, ela é estratégica para compor esse todo? Sim, a gente pensou em colocar o espaço aqui, porque a gente consegue ter esse lance mais intimista que a gente deseja, né? Então, num teatro municipal, por exemplo, não funcionaria. Acho que a gente tem que ter essa estratégia também de saber escolher aonde que o nosso trabalho cabe. É muito distante, né, o palco da plateia. Então, a gente não conseguiria. O Narciso interage com o público, ele vai até eles, conversa, toca, encosta. Então, é importante pra gente que seja aqui, para ter esse ambiente mais intimista. Cal Oliver, sobre o espetáculo que acabamos de acompanhar, você que é um docente, um vivente teatral, quais são as suas impressões sobre esse trabalho? Curiosamente, eu já tinha assistido esse trabalho antes. E eu vi ele quando eu estava no início da minha graduação. O Narciso começou a fazer esse trabalho em 2012. E eu vi ele um tempo depois. E na minha imaturidade eu não tinha um vínculo forte com o trabalho. E ele hoje passa a fazer um outro sentido para mim. E eu vejo também que tem outras diferenças entre o que eu assisti e agora, que faz o espetáculo ter envelhecido muito bem. Além de ser um desafio pra gente, um solo, né? Um solo é sempre desafiador porque, de fato, o ator vai estar lá, todo mundo que está no back está lá, mas já foi. Então, é ele com ele mesmo na maior parte do tempo e com nós do público. E ver um dos nossos mestres nessa posição, se colocando para jogo, é uma aula para mim. Então, assim, eu fico muito feliz. Eu acho que o espetáculo envelheceu bem, me toca muito. E é isso, ver ele no palco é sempre uma aula. Rafa, acabamos de acompanhar o espetáculo Pátrio Poder. É um espetáculo que o nosso protagonista é professor, aquele que tem nos ensinado. E para você, é uma aula aqui dentro desse espaço poder acompanhar um espetáculo como esse? Toda vez que eu vejo o Narciso em cena, para mim é uma aula. É o terceiro trabalho dele que eu assisto, assim. Eu realmente vejo a potência que ele é em cena e como ele ensina ali no palco. Para mim é muito gratificante ter tido ele como professor dentro da UFO, poder ver ele no palco, ver esses projetos é inspirador para mim, assim como artista, que ainda estou aprendendo, ainda estou no curso de teatro da UFO e posso ter acompanhado ele e aprendido muito com ele. Para mim é muito inspirador ver isso e a potência que são os trabalhos dele, como são fortes, como são denúncias, mas ainda assim é a arte ali presente. Marcial, acabamos de acompanhar o espetáculo Pátrio Poder. Quais são suas impressões sobre esse trabalho? Acho que primeiro e na verdade tudo que eu tenho para dizer é a força do ator. Eu sei que tem as questões políticas, de denúncia necessárias, mas é muito maravilhoso poder ver um ator inteiro, um ator que sabe o que está fazendo do início ao fim, que participa da dramaturgia, não só de texto, mas de força corporal, de verdade, enquanto personalidade, de saber que está no espaço público, social, dizendo coisas que ele acredita, que ele sabe de onde vai e para onde vai. Então, a gente vai ser conduzido pelas verdades que ele coloca em cena e aí a gente vai embora e tudo que ele fizer a gente compra e acredita. Quais são as suas impressões sobre o espetáculo? Eu achei que é muito impactante, é um teatro pequeno, né, onde a gente pode se relacionar com o ator, é um solo e que retorna para a gente memórias, né, da ditadura, por exemplo, uma situação que eu não conhecia,
que eram as crianças de filhos de pessoas que eram mortas na ditadura. Ai, tô fazendo spoiler? Um spoiler. Mas tá bom, tá bom. Deu pra vocês entenderem. É isso. E uma proposta maravilhosa, que é a proposta de você ter espetáculos na cidade fora de datas como sexta, sábado e domingo. A gente tem potência, Uberlândia é grande, temos muitos artistas e essa proposta eu achei excelente.